como é que vocês estão? Eu espero muito que todos vocês estejam bem. Tá começando mais vídeos no canal e o vídeo de hoje é um vídeo super especial. Hoje nós falaremos sobre 10 coisas que eu aprendi assistindo Rainha das Lágrimas. Vou dar uma sintonizada aqui. Rainha das Lágrimas é esse dorama aqui, tá? É um drama coreano e vai contar a história da Hong Hae-in e o Hyun-woo. Eu espero ter falado certo. Só dando um aviso aqui para as amigas dorameiras, esse vídeo aqui contém spoilers. Para contextualizar vocês, eu vou dar basicamente uma sinopse do que é esse dorama, do que ele vai falar, do que ele trata, né? Ele vai contar a história, né, de um relacionamento da Hong Hae-in, que é interpretado pela atriz que fez Descendentes do Sol, que ela também protagonizou lá em Lutando pelo Meu Caminho com Park Seo-joon. Protagonizando com ela também tem o Baek Hyun-woo, que também fez, né, protagonizou Tudo Bem Não Ser Normal. E também teve participação em Pousando no Amor. Curiosamente, ele é um dos atores mais bem pagos, se não me engano, é o ator mais bem pago da Coreia do Sul. Agora que vocês já sabem quem são esses dois atores, né, que é a Hong Hae-in, Baek Hyun-woo. Basicamente, a Hong Hae-in, ela é herdeira do Grupo Queens. O Grupo Queens é um conglomerado de departamentos, de lojas de departamentos, certo? E o Baek Hyun-woo, ele é um funcionário da empresa. Mais pra frente ele vai ser, no caso, o advogado da família dela. Mas até então ele vai ser o funcionário e ele vai até subir de cargo se tornando diretor. Isso quando eles se casarem. Tudo bem? Então, o drama já inicia assim, mostrando a vida deles de casados. Então, os dois já estão casados. Só que eles estão casados, porém com dificuldades. Eles são casados, mas vivem como se fossem separados. Eles não dormem no mesmo quarto. Eles têm uma vida muito distante uma da outra. Na verdade, o relacionamento deles se esfriou. O drama vai mostrar como esse relacionamento de amor acabou se tornando mais uma obrigação conjugal. Beleza, agora que você já entendeu o contexto, que eles estão agora eles estão casados, mas eles estão distantes um do outro, vamos aprender. Vamos mostrar pra vocês o que eu aprendi com esse dorama. E se você é novo no canal, já se inscreve, tá bom? Compartilha pra mais gente. Se você também gosta de assistir dorama, é uma dorameira como eu, assim, há tempos, ou começou por agora, também deixa aqui nos comentários e diz também o que você aprendeu. Se caso você se interessou por esse dorama, você pode assistir na Netflix ou no Telegram. Eu indico, tá? Ele é muito, muito bom. Primeira coisa, o diálogo é importante. Ele é essencial para um bom relacionamento. Gente, é sério, meu Deus. Quem concorda, respira. Quem assiste dorama, quem assiste série vai saber disso. Que sempre o áudio de uma discussão, de uma separação, é porque o casal simplesmente... Casal, amiga, tudo faz. Eles simplesmente não conversam. E a gente fica tipo assim, véi, é só você falar o que você tá sentindo. E você também tem que saber ouvir, né? E vai ficar tudo bem. Ou talvez não fique tudo bem na hora, mas vocês estão tendo uma boa atitude e pode ocorrer que isso dê bom. Tipo, a gente falou o que tá sentindo, a gente fomos sinceros um com o outro e... tudo bem, mas não, eles acabam empurrando com a barriga. Ai, meu Deus, isso sempre acontece. E isso não é só no dorama, isso é na vida. Aí o que acontece? O contexto se aplica a isso. Por exemplo, Baek Hyun, por que ele vai pedir a separação, o divórcio pra a Hong Hae-in? Porque pra ele, viver naquela família se torna insuportável. As pessoas são muito frias com ele. Ele veio de uma família que é muito calorosa, que é uma família que é humilde, uma família que, sabe, que não tem problema em abraçar, em ajudar. E agora ele vai pra família de milionários, de herdeiros, e todos eles são muito frios, são muito calados. Eles tratam eles tratam Baek Hyun até mesmo como se fosse somente mesmo um funcionário, e não como o esposo da filha deles, o esposo da herdeira, né? Só porque ele é de uma classe social, inicialmente, no caso, mais baixa que a deles. Ele não vai mais aguentar, ele vai lá e, quer saber de uma? Vou pedir o divórcio. Você vai ver claramente que o Baek Hyun, ele é um fofo e ele é muito aberto pra melhorar. Tipo, ele é muito aberto pra conversar, ele quer conversar. Eu consigo perceber durante a série de que ele, de fato, ele até que estava disposto, sabe, a mudar, a salvar o casamento dele. Mas a Hong Hae-in, ela estava muito presa em seu trabalho. Então, ela colocou o trabalho acima do seu relacionamento. E quando ela faz isso, ela nem conversa com ele, ela não tá nem aí pra ele. Inclusive, alerta de spoiler. Quando eles perdem um filho, eles não dialogam sobre isso, eles não conversam sobre isso. E isso acaba virando
turbilhão de coisas e eles só vão se afastando mais. E é tão triste ver aquela cena deles, né? Eles sofrendo pra caramba, né? Sozinhos, cada um no seu canto, sofrendo. Ela querendo logo, tipo, acaba com esse quartinho, acaba com tudo. E o Baek-hyun decide, não acaba com tudo, pelo amor de Deus. Mas ela não tá nem aí. E eles não conversam, eles simplesmente não falam sobre o que eles estão sentindo um com o outro. E fica por isso mesmo, até chegar ao ponto do Baek-hyun dar o início no divórcio. Mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer, tudo assim, né? Vamos lá! Além do diálogo ser super importante para o relacionamento, e quando eu falo relacionamento aqui, eu estou falando qualquer relacionamento, tá? Relacionamento de pai e filho, relacionamento com o casal, relacionamento entre amigos, entre colegas, entre profissional e o funcionário. Eu tô falando disso, tá, gente? Se a gente ao menos saber conversar e saber ouvir, poxa, é essencial. E isso é bíblico, tá? Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos? No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, diz bem assim, olha: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Se a gente aplicasse esse versículo em nossa vida, hein? Muita coisa melhoraria, hein? Não vai ser fácil. Claro que não, porque é matar a carne, mas vai ser muito melhor, sabe? Vai ser muito mais saudável o nosso relacionamento. A gente tem que aprender a ouvir. Isso é pra mim também. Vamos lá. Segunda coisa que eu aprendo com Rainha das Lágrimas. O apoio familiar é essencial para ter uma vida mais leve. Gente, é muito assim, de forma escancarada, a diferença, as distinções entre as famílias deles. A família da Hong Hae é muito mais fechada. Eles não têm aqueles diálogos assim, tipo, de família mesmo. Eles são muito frios com isso. Com a família do Baek-hyun, poxa, gente, a família dele é muito mais calorosa. E você vai ver que a Hong Hae, ela se sente muito mais à vontade com a família dele. Justamente porque a família dele abraça ela. E a família dela mesmo já não faz isso com ela. Não trata ela como ela é a minha filha, ela é a minha neta, ela é a minha sobrinha. Então, quando eles vão passar por aquela dificuldade terrível que vai fazer com que a família dela passe agora a viver na família dele, né? Quando eles vão sair lá de Seul, da capital, e vão ter que ir agora lá pro interior, morar na casa da família do Baek-hyun, eles vão ser moldados, lapidados, e eles vão sair de lá muito melhores, tipo assim, transformados em uma família muito mais amorosa, muito mais unida. Então isso ajuda com que a Hong Hae tem uma vida muito mais leve, tanto ela quanto o seu esposo. E agora a família deles estão mais unidas, eles passam paz um para os outros, entendeu? Então, quando a gente tem esse apoio familiar, torna a vida muito mais leve. Quando a Hong Hae descobre a sua doença, ela procura não falar para a família dela. Ela tem o máximo de cuidado para ninguém saber. O único que soube, inclusive, foi no dia que ele entregou a carta, que ele ia entregar, na verdade, a carta do divórcio. A Hong Hae fala para ele: olha, eu descobri uma doença e eu vou morrer daqui a 3 meses. Tem um tumor crescendo aqui no meu cérebro e é isso. É tanto que nesse momento ele não entrega a carta de divórcio pra ela e ele dá uma segurada nisso. Mais pra frente ela, infelizmente, vai acabar descobrindo, né? Ela vai falar, né, que isso acaba sendo público pra todo mundo. Quando ela fala sobre isso, é interessante saber que ela agora vai, como a família dela foi transformada, ela vai receber um apoio familiar maravilhoso. É tão linda aquela cena de quando a mãe dela não trata mais ela como uma estranha, mas começa a tratar ela como filha. Ela trabalha a questão do diálogo com a família. A mãe dela também vai ser sincera com ela, elas vão se perdoar. E ela vai ter uma vida agora mais leve, apesar da sua doença. Terceira coisa que eu aprendo com Rainha das Lágrimas. É super importante a gente aproveitar o tempo que nós temos com quem nós amamos. Sabe, gente, a Hong Hae, ela não sabia que ela poderia morrer depois de 3 meses. Ela não sabia. Ela deixa tudo muito off. Ela não conta pra ninguém, somente o esposo dela sabe. Então as pessoas ao redor dela vão tratar ela da mesma forma como tratava ela antes. A família dela continua sendo fria com ela. A mãe dela, principalmente, continua sendo muito, muito fria com ela. Mas quando eles ficam sabendo que ela vai morrer, que ela tem uma doença terrível, eles mudam da água pro vinho. Sabe, eles vão agora se arrepender. Eles vão chorar, eles vão falar: poxa, olha pra isso, a gente estava aqui com a nossa filha o tempo todo, jantando na nossa mesa, mas a gente tratava ela, sabe, assim, tá nem aí pra nada, é só mais um dia, só mais um dia. E a gente destratava ela, a gente não se importava com ela. Precisa aproveitar o tempo que nós temos com quem nós amamos, tá à nossa volta, sabe?
Às vezes você tá com a pessoa que você ama ao seu lado, mas você não sabe se no outro dia, no amanhã, essa pessoa vai estar novamente ao seu lado. A gente não sabe quando as pessoas elas vão ir embora das nossas vidas, sabe? Então, a gente deveria aproveitar mais essas pessoas ao nosso lado, clamar menos, viver mais, aproveitar mesmo, sabe? Viver, simplesmente viver com elas. Isso é muito importante. Isso faz com que você não sofra mais na frente por questões de arrependimento de por que eu não fiz isso? Porque é tão chato, né? Acho que uma das piores coisas que tem é quando você olha pra trás e pensa, por que eu não fiz isso? Né? É muito chato. Então bora aproveitar quem tá ao nosso lado, porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Quarta coisa que eu aprendo com Rainha das Lágrimas é a dependência a Deus. Ai, é muito bonito. Eu achei muito legal nesse dorama eles colocarem o ator principal, o prota, né, o Baek Hyun-woo, como um ator cristão, no caso católico. Então, quando as coisas começam a ficar difíceis, quando ele descobre a doença da Hong Hae-in, quando eles estão lá na Alemanha, que ela rejeita fazer a cirurgia, né, porque ela corre o risco de perder totalmente a sua memória, e ela acaba perdendo a sua memória. Ele, mesmo assim, sabendo disso, ele quer que ela viva. Então, ele vai para a igreja, ele vai orar, falar com Deus, de Deus, faça sua vontade, mas convença ela de que é melhor ela fazer a cirurgia para que ela possa viver, para que ela não nos deixe, sabe? E é muito legal ver essa dependência dele. E é muito legal quando a gente vê que a Hong Hae-in, até inicialmente, quando ela vê ele orando, ela fala até assim pra ele, tipo, não adianta você orar, porque eu não quero fazer cirurgia, eu prefiro realmente ir embora, no sentido tipo, de morrer, porque, pensa, eu vou perder todas as minhas memórias, todos os momentos que eu tenho com você, eu não vou lembrar mais, você vai ser um estranho pra mim, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero morrer sabendo que eu vivi com você, eu tive um bom relacionamento com você, a gente consertou as coisas, eu tenho uma família boa, maravilhosa, e é isso. Mas depois, claro, daquela situação onde ele pensa, né, que ela sofreu um acidente de carro que foi planejado, mas ela não estava no carro, e ele quebra o vidro do carro. Ai, gente, que cenão, viu? Quando ele quebra o vidro do carro e fala, tipo, Hong Hae-in, pelo amor de Deus, cadê você? E aí ela aparece do outro lado, tipo assim, o que você tá fazendo? Eu não tô aí, eu tô aqui. Tipo, o que aconteceu? E aí ele, aquele choro dele, tipo, de choro de aliviado, ele ajoelha assim, chora aos pés dela, tipo, ai, ainda bem que você tá viva, eu não aguentaria se você morresse e tudo mais. E daí, nesse momento, ela vai pensar, poxa, ele me ama tanto, e imagina se eu for embora assim, então eu quero viver, sabe? E nesse momento ela vai ser impulsionada a viver e ela decide fazer cirurgia. E a gente precisa ser dependente de Deus. E deixa o versículo para vocês aqui também, tá? Porque a gente é crente e esse vídeo, ele tem uma cosmovisão aqui bíblica, tá? Uma cosmovisão assim cristã. Então, bora lá. Um versículo que eu deixo pra vocês com relação à dependência a Deus. Está no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quinta coisa que eu aprendi com Rainha das Lágrimas. Segura, viu? Segura. Segura, segura, segura. Você não é o seu passado. E você não precisa estar presa nele. Gente, é sério. A gente vê claramente que a Hong Hae-in, ela tem um problema com relação ao passado dela. Ela perdeu o irmãozinho dela. Ele acabou afogado, né? Morreu afogado no mar. E a gente entende que, tecnicamente, era pra ela morrer. Mas acabou que ela foi salva e seu irmãozinho acabou falecendo. Então, durante a série, a gente vai ver que às vezes ela meio que vê o irmão dela e ela, sabe, ela sente aquele arrependimento. E um dos motivos que vai ser pra ela não contar sobre a doença dela para os pais, para a família, é porque ela não queria transmitir isso pra ele de tipo assim, eles já perderam um e agora eles vão saber que vão perder outro. Eu não quero passar esse peso pra eles. E ela vai sofrer muito sobre isso porque a mãe dela vai rejeitar ela desde o momento em que o irmão morre e ela quem sobrevive. A mãe dela muda da água pro vinho no mesmo instante. Então a mãe dela fica tipo assim, é pra você ter morrido, não ele. Sabe, ela tem essa mágoa muito grande com a filha, o que é muito triste, na verdade, sabe, gente? E é muito bonito ver o esposo dela, o Baek Hyun, ele ajudando ela a tratar isso, sabe? De, você não é o seu passado, você não precisa estar presa nele, já passou. Sabe, você é isso aqui agora, sabe? E muitas das vezes, quantas pessoas, né, gente, tem problemas com o passado?
Eu quero dizer pra vocês que Jesus Cristo, ele cura, ele salva e ele liberta. E essa libertação, ela não se restringe a apenas uma enfermidade, tá? Ela é uma libertação até mesmo na sua alma, na sua mente, gente. Vocês precisam entender que Jesus Cristo, ele veio para morrer em nosso lugar e ele levou sobre si todos os nossos pecados. Se você se arrepender dos seus pecados, acabou. Tá pago, tá perdoado. Pode até ter errado no seu passado, você pode até ter caído no seu passado, mas você não é o seu pecado, você não é o seu passado. Você não precisa estar presa nele. Você é amado por Deus e você é livre em Cristo Jesus. Você só precisa de Jesus na sua vida. Você precisa dele e entender que você não é o seu passado, tá bom? Sexta coisa que eu aprendo com Rainha das Lágrimas. Os bens materiais não vão poder satisfazer o seu coração. Gente, a gente vê que a Hong Hye-in, ela é uma pessoa que ela é extremamente estratégica, no sentido de... Ela é empresária, né? Então, assim, a mente dela é, pum, 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo. Ela tá sempre procurando ter muito mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. É tanto que tem um momento que a preocupação dela, quando ela descobre a doença dela, não é nem do tipo assim... Cara, eu tô morrendo, eu preciso, sei lá, aproveitar minha vida, eu preciso, sei lá, viver diferente. Ela vai se preocupar, tipo assim, meu Deus, e a empresa, hein? E agora? Eu ia entrar no grupo de 1 trilhão, e agora eu preciso de mais dinheiro, eu vou trabalhar mais. Mas pra frente ela vai perceber que nada disso meio que vale, sabe? Isso não é essencial, vamos assim dizer, sabe? Dinheiro é sim importante, isso é verdade, a gente precisa, mas não é tudo. Dinheiro não compra a paz, de você dormir em paz, acordar em paz. Dinheiro não compra um bom relacionamento, um relacionamento saudável, momentos de, sabe, de puramente alegria, sabe? Não compra isso não, gente. Então a gente vai ver que a Hong Hye-in, ela é muito materialista. Mas Baekhyun não é materialista. Quer dizer, em parte, quem assistiu os inícios vai saber que inicialmente, quando ele vai tentar reconquistar ela, ele vai, na verdade, muito por conta do amigo dele, soprando aqueles amigos meio atribulados, mas, né, tem cara pra vida deles. Que fica falando assim, véi, não divorcia não, véi. Você sabe o quanto que ela tem de dinheiro? Você não tem nada, porque quando você casou, ela não... Se ela morrer, ou se você separar, não vai ter nada pra você. Então conquista ela, reconquista ela, pra ela mudar isso aí nos papéis. E é isso! A gente vai ver que com o tempo o coração do Baekhyun não tá desejando dinheiro, não. Na verdade, ele tá realmente querendo que ela melhore porque ele vai se apaixonar de novo por ela. Sétima coisa que eu aprendo com Rainha das Lágrimas é o bom esposo. Sim. Vamos falar sobre Baekhyun. E olha, esse rostinho aqui, pensa o quê? É uma criança? Gente, tá quase 40 anos, acredita? Sabe que é muito comum com relação aos coreanos de que eles podem até ter uma idade mais avançada, mas o rosto deles tem o rosto de ser mais novinho, aquela coisa. O Baekhyun, ele é o exemplo disso. Você olha pra ele aqui e você pensa, adolescente, sei lá, um jovem de 20 anos. Não é. E no dorama, ele vai ser um rapaz, que eu acho muito bonito a gente frisar isso aqui. Ele não vai ser um menino, ele vai agir como um homem. Porque tem diferença, tá, gente? Menino pra homem, menino é imaturo, tá? Não tem responsabilidade com nada. Homem não, tá? Homem tem maturidade, tá certo? Tem maturidade. E ele tem muita maturidade. Eu acho muito legal ver o cuidado que ele tem com a Hong Hye-in. Quando a Hong Hye-in vai fazer cirurgia e ela faz isso por amor a ele, porque ela quer viver, ela vai falar pra ele assim, olha, eu vou esquecer tudo e eu não vou lembrar de você, você vai ser estranho pra mim. Então, por favor, não desiste de mim, porque talvez eu seja até mesmo chata com você. Então, por favor, não desiste de mim. Sabe, quem assistiu sabe, de que ele promete pra ela que ele vai ser a primeira pessoa quem ela vai ver ao acordar, mas não é isso que acontece, porque o vilão faz todo um complô lá, que ele é tribulado. Ele não consegue ver ela, ela acorda e quem ela vê primeiro vai ser o vilão e ele vai mentir pra ela. E o que acontece? Eu acho tão lindo quando ela decide ir na prisão visitar Baekhyun pra saber quem é esse Baekhyun, esse ex-marido meu aí, quem é ele? E aí ele é muito assim fofinho, ele vai falar pra ela que... Ela vai falar pra ele, tipo assim, me esquece e tudo mais. E ele vai dizer assim pra ela, não vou. E eu não vou desistir de você nunca, porque eu prometi pra você
que eu não iria desistir de você. E de fato ele não desiste dela. Ele luta mesmo. Então, ele é muito bom esposo, ele tem essa maturidade, ele cuida muito bem dela, ele é paciente com ela, apesar dela ser muito assim, estressadinha, né? Sabe que é bíblico, Paulo vai falar lá, né, para os esposos, de que para que eles amem a esposa deles como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo demonstrou seu amor, né, pela igreja? Como é que Cristo amou? Morrendo por ela. E a gente vê claramente que o Baek Hyun, gente, toda hora, assim, sabe? Sempre ele tá sofrendo, assim, ele sempre coloca a vida dele ali em jogo, em risco, pra salvar a vida dela, pra, tipo assim, que ela fique sempre intacta. Oitava coisa que eu aprendo com Rainha das Lágrimas: a maturidade. Gente, eu amei essa parte. A gente sabe que o irmão da Hong Hae-in, ele é um cara totalmente maturo. Ele é pai daquela criança, que ele ama muito, na verdade. Já é casado com aquela menina. Ele é totalmente maturo. Ele é muito maturo. E a gente sabe que essa imaturidade dele vem por conta da super proteção da mãe. Ele vai aprender no duro mesmo. Ele perde a esposa dele e o filho dele. Ele vai agora transformação interna, vai despertar o homem que há ali nele. É claro que a gente não fica só na nossa opinião, né? Vamos então agora para a palavra. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nona coisa que eu aprendo com Rainha das Lágrimas: o arrependimento sincero. A gente vai conseguir ver claramente o arrependimento sincero. A gente vai ver que, por exemplo, no caso do presidente do grupo Queens, o avô da Hong Hae-in, e ele faleceu sem ao menos pedir perdão para os filhos, e sem os filhos terem a oportunidade de pedir perdão para ele. Isso eu achei super interessante, porque o dorama poderia ter romantizado mais, no sentido de, tipo assim, vamos criar um contexto para que os filhos do presidente, no caso o pai da Hong Hae-in, a tia dela e o outro tio, que são 3 irmãos, uma menina e dois rapazes, para que eles possam, assim, ir ao pai deles: pai, nos perdoa, sabe? Desculpa, pai, o senhor agora tá enfrentando esse problema, o senhor agora tá sofrendo nessa questão da sua saúde, a gente vai melhorar, a gente vai estar mais aqui presente com o senhor. E ele também, né, tipo, filhos, me perdoem por falar pra vocês me verem só no meu funeral, porque ele vai falar isso. A série não dá essa chance de deles terem esse momento. E isso é muito real, porque muitas das vezes, né, gente, a gente pensa: poxa, velho, se eu tivesse feito diferente? Como eles não tiveram essa oportunidade, principalmente a irmã, né, irmã do pai da Hong Hae-in, aquela tia dela que é super engraçada, ela vai ter aquele arrependimento muito profundo de tipo: ai, eu não aproveitei o meu pai. A última conversa que eu tive com ele, eu gritei com ele e eu falei pra ele que eu só iria ver ele mesmo no funeral dele, que eu não iria mais nunca visitar ele. E agora meu pai morreu. É a questão do próprio presidente se arrependendo de: poxa, eu não aproveitei os meus filhos, não posso mais vê-los. E 10ª coisa que eu aprendo com Rainha das Lágrimas é: você precisa entender o não. Não é não, acabou. De que eu vou falar? Daquele vilão. Ai, gente, ó, pode até ser bonito, mas pensa no menino atribulado. Ai, gente, eu me irritei tanto com ele. Véi, nossa, ele é muito chato. Eu fiquei: gente, que ódio, o que esse cara tá fazendo quando tá tudo dando certo? Ele chega e mexe, tá tudo errado. E a gente sabe que, claro, ali é só o papel dele, mas ele, como ator, ele é um fofo e tudo mais. E ele é até bonitinho, né? Ele falando em uma entrevista, falou assim: gente, eu espero muito que vocês não sintam raiva de mim como pessoa, porque eu só estava atuando. Eu não tenho problema de você sentir raiva do personagem, porque de fato ele é um vilão. Mas na minha vida eu não sou isso, tá bom? Mas, gente, ele sofreu muito na vida dele. Se eu ser a mãe, de propósito, porque ela meio que rejeitou ele ali, mas estava cuidando dele ali, apesar de não ser o cuidado que ele esperava de ter dela como mãe dele. Muito sozinho, ele não teve muitos amigos, ele aprendeu a sofrer sozinho, se tornou um cara muito possessivo, porque como ele acabou conhecendo a Hong Hae-in na infância, e ele se apaixonou por ela, e desde então ele teve em mente de que ele casaria com ela, e agora ela já estava casada. Mas depois ela se divorcia, né? Que a gente sabe que ela vai se divorciar. Mas depois ela vai se casar novamente, né? Tipo assim, entrar em um relacionamento de novo com o marido dela. Tipo, reacender de fato as chamas do amor dele. Ele percebe que ele sempre tá perdendo pro Baek Hyun. Claro, ele vai pagar, ele tem que pagar pelos erros dele. Mas ele não entende o não. E quando a Hong Hae-in diz pra ele: não,
ele avança mais, sabe? A gente precisa aprender isso, a gente precisa entender que há um momento para todas as coisas. Tem um momento que nós receberemos não, mas terá momentos que nós receberemos sim. E tá tudo bem com isso. Então, poxa, seria tão legal se ele soubesse ouvir o não. Bem, ela não me quer. Fazer o quê, né? E agora, né? Fazer o quê? Perdi, né? Enfim, fazer o quê? Porque se ao menos ele entendesse, né? Se ele se arrependesse, seria muito legal. E aquela do arrependimento, vamos abrir no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 19, que diz bem assim, olha. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tava muito empolgada pra gravar esse vídeo, porque eu amo falar também de dorama. Nossa, é muito legal. Sou dorameira raiz, hein? Desde 2019. Me conta aí se você também assiste dorama aqui nos comentários. E me indica também. E se caso você gostou desse vídeo e queira que eu traga mais, coloca aqui talvez um dorama que eu possa estar trazendo, caso tenha assistido também. E se você está assistindo no Rainha das Lágrimas, também deixa aqui embaixo. Se você é dorameira como eu e conhece alguém que também é dorameira, compartilha, tá bom? Um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Ele vai ser o advogado da família, vai ascender também ali como funcionário, de novo.